Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a esse culto online, a essa quarta-feira abençoada, essa quarta-feira blessed. Esse é um culto online promovido pela comunidade cristã Cristo Vive. Estamos na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O tema desse culto online é Livra-nos do mal. Você pode repetir esse tema comigo em voz alta? Livra-nos do mal. Se estiver alguém perto de você, balance essa pessoa que está ao lado aí e diga para ela: olha, o tema do culto online dessa quarta-feira é Livra-nos do mal. O texto bíblico que eu quero te convidar a acompanhar comigo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e eu vou ler alguns versículos salteados nesse capítulo 4. O versículo 1 diz assim, acompanhe comigo. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 3. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande, que essas pedras virem pão. Versículo 6. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Salmo 91, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Versículo 9. E disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar, e me adorar. Versículo 10 e último. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Livra-nos do mal. A tentação. O que é a tentação? Podemos definir a tentação como sendo o assédio do mal. Isso é a tentação. A tentação, então, é o assédio do mal. Em particular, a tentação de Jesus, ela é uma janela pela qual nós descobrimos como somos atacados pelo inimigo e como podemos resisti-los. Nesse evento, nesse acontecimento, na tentação de Jesus, podemos tirar lições preciosíssimas para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária. E eu quero que você acompanhe isso brevemente comigo. A primeira lição que eu identifico nesse texto bíblico está no primeiro versículo, no versículo 1, porque o capítulo 4, ele abre dizendo o seguinte: o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você não ouviu errado. Eu vou repetir para você. Foi o Espírito Santo, não foi o capeta, não foi nenhum demônio. Foi o Espírito Santo quem levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja, queridos, a primeira lição que eu extraio desse texto bíblico é que muitas vezes as dificuldades que nos sobrevêm, o momento difícil em que estamos vivendo, não está sendo imposto por Satanás, está sendo imposto, nos trazido pelo próprio Deus. Esse texto bíblico nos faz pensar que talvez você esteja vivendo exatamente o que Deus quer que você viva. Você entende isso? O texto, no versículo 1, diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado. A verdade que eu quero trazer a você é que existe um propósito no deserto. Isso é uma verdade absoluta. Existe um objetivo, uma finalidade nos atos de Deus para a nossa vida. E mais, quer saber de uma coisa? Depois de 40 dias
no deserto, o texto bíblico diz que ele teve fome. Você não ouviu errado, porque às vezes nós tomamos o exemplo, a experiência de Davi e transformamos a experiência de Davi como se fosse uma doutrina bíblica, porque Davi diz que ele nunca viu o justo passar fome e nem a sua descendência mendigar o pão. E às vezes a gente transformamos isso numa doutrina bíblica, como se essa fosse uma verdade absoluta. Mas é preciso entender, nesse texto bíblico, que os momentos de tentação, de dificuldade, no qual somos submetidos, muitas vezes nos expõem à fome. Esse é um fato bíblico. Está aqui dizendo que depois de 40 dias, Jesus teve fome. E é aí que começa os ataques, é aí que começa o assédio do mal, a tentação. Porque a primeira dela, no versículo 3 diz: então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Quer saber do seguinte? Nós caímos no mal quando achamos, porque somos filhos de Deus, podemos mandar em tudo. E perceba que essa é uma tentação tão atualizada, essa é uma tentação tão presente nos nossos dias, quando as pessoas pensam assim: eu oro e Deus obedece. Eu vou orar e Deus, impreterivelmente, irremediavelmente, Deus vai ter que fazer isso agora. Como se Deus fosse o nosso empregado, como se na mordomia cristã nós deixássemos a posição de mordomos e passássemos a posição de criador absoluto de todas as coisas. Essa é uma tentação tão presente. A tentação, se você manda. E o que eu aprendo aqui é que nós não podemos usar o evangelho para proveito pessoal. Eu não posso nunca usar o evangelho para oferir vantagem própria, para tirar proveito pessoal do evangelho. Então, não é porque eu sou filho de Deus que eu vou usar isso para qualquer tipo de proveito pessoal. E você deve estar imaginando 1001 situações dos filhos de Deus da nossa geração, de tantas pessoas, em tantas situações, podemos aqui imaginar, que tiram proveitos pessoais do evangelho. Esse é um assédio do mal. Essa é a primeira tentação. Mas a tentação continua quando Jesus é levado para o ponto mais alto do templo. Isso está no versículo 8, que diz assim: em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, ou seja, o centro da religiosidade. Você consegue captar isso? Você não está num lugar mundano. Você não está no meio do mundo, do sistema humano organizado. Muitas vezes o diabo nos seduz no nosso lugar de adoração, no nosso lugar de reverência. Veja que Jesus é levado para o alto do templo, para o pináculo. Tem uma versão, se não me falha a memória corrigida, que fala o pináculo do templo, para aquele beiral do templo. E nesse beiral do templo, no pináculo do templo, vem a tentação do versículo 9. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam. Esse é o assédio. Se você jogue-se daqui. A primeira coisa que eu tiro, que eu entendo nesse texto bíblico, é que muitas vezes os nossos lugares altos, os nossos topos, os nossos pináculos, eles não vêm de Deus. Isso é um fato aqui nesse texto bíblico. Jesus está no pináculo do templo,
no lugar mais alto do templo. Mas ele não está lá porque Deus o levou. Ele está lá porque o diabo fisicamente, corporalmente, o transportou para lá. O que eu entendo aqui, as lições que eu tiro de aprendizado nesse texto bíblico, é que às vezes as pessoas elas vão galgando um crescimento na vida e elas pensam assim: Deus está me abençoando. E muitas vezes esse topo não tem nada a ver com o diabo, mas tem tudo a ver com uma articulação para que quando você chegue no pináculo do templo, aconteça a sedução, o assédio do mal. E o que acontece lá no topo? O que acontece no pináculo do templo, no beiral do templo? Achamos que somos os melhores. E aí eu posso fazer o que eu quiser no pináculo do templo. Quer saber do seguinte? O seguinte, quando eu chegar no pináculo do templo, meu querido, me segure. Quando eu chegar lá em cima, olha, não vai ter para ninguém. Quer saber do seguinte? Quando tem alguns hinos por aí, alguns hinos que são invocação da maldição, porque aquele que me viu na amargura, quando eu chegar na bênção, você vai ver quando eu chegar lá no topo. Quem me viu na prova, olha, você me viu lá, não fez nada, mas quando eu chegar na bênção, você vai se ver comigo. Essa é uma tentação tão atualizada, é a tentação do jogue-se daqui. Porque quando eu chegar no topo, eu vou poder fazer qualquer coisa que eu quiser. Vamos para a terceira tentação, porque ela nos traz lições riquíssimas. O versículo 8 diz assim: Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E o versículo 9: E disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar. Se você se ajoelhar. Você não vai ter que fazer nada que o mundo faz. Agora você vai ter que fazer uma coisa que você sabe fazer de melhor. Uma coisa que todo cristão faz. Todo filho de Deus faz. Você só vai ter que se ajoelhar e me adorar. E aí que Jesus respondeu: Vai embora, Satanás. E Jesus rebate com outro texto bíblico. Esse é o assédio de tudo isso te darei se você se ajoelhar. É o mal de fazer tudo que os cristãos fazem para ganhar alguma coisa. Esse é um assédio que acontece dentro daquilo que sabemos fazer de melhor. Então você pode adorar, você pode se ajoelhar, você pode tocar, você pode pregar, você pode louvar, você pode fazer o que você sabe fazer. Mas sabe de uma coisa? Você não vai fazer para Deus. Esse é o assédio do mal. O que você está fazendo não vai servir para Deus. O fito não é exclusivo a Deus. O fito tem outro. O propósito é outro. Esse é o assédio, a tentação de eu louvo, eu toco, eu prego, eu oro, porque tudo isso vai me trazer alguma recompensa. Você entendeu isso? Você pegou esse jump the cat, esse pulo do gato? Essa é a tentação, o assédio de fazer o que eu faço, de ser o que eu sou, mas para ter algum proveito pessoal, para ter um rendimento próprio. Eu estou aqui hoje apenas porque Deus pode me abençoar materialmente. Essa é a terceira tentação. A adoração genuína, ela acontece com o desprendimento de tudo que é material. Você entendeu isso? Eu vou repetir. A adoração genuína acontece com o desprendimento de tudo que é material. Então veja que quantas lições riquíssimas tiramos desse capítulo 4. Porque aprendemos aqui que
o assédio do mal acontece quando, porque eu sou, eu posso mandar. Porque eu sou filho de Deus, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso me jogar, inclusive do alto do templo, porque Deus vai ter que mandar o anjo dele para me proteger. O Salmo 91, que é um salmo messiânico, vai ter que ser aplicado de forma absoluta, abrangente, geral, inclusive a minha vida. E a gente não consegue entender essas aplicações dos textos bíblicos. E queremos aplicar tudo à nossa vida porque nós somos filhos de Deus. Então o Salmo 91 tem que impreterivelmente se aplicar à minha vida e não ao Messias, porque eu sou filho de Deus. E Deus tem que me obedecer. E a terceira e última tentação é a tentação do tudo isso te darei se você se ajoelhar. Faça o que todo crente faz, mas não faça para Deus. Faça para mim. Faça para você mesmo, porque você vai poder oferir grande riqueza. Que Deus possa te abençoar. Que essa lição, livra-nos do mal, possa estar presente aí e a gente possa entender todas essas riquezas desse capítulo 4 e pedir a Deus que estejamos protegidos disso tudo. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela mensagem desse culto online, dessa quarta-feira abençoada. Que o seu Espírito esteja com cada um, dando sabedoria para agir no dia a dia. Que essas lições possam ser lições, que esteja presente em tudo que acontece, nos detalhes do nosso dia a dia, para que possamos vigiar em tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, queridos.